Meu Deus. A Blizzard soltou um patch gigantesco e foi tudo nerfado. Não! Pois é. Mas fica aí que o patch foi gigante, mas eu montei um resuminho top, só com as coisas mais importantes, descartando tudo que não é tão importante, tudo que não me chamou atenção, pra gente rapidinho aqui entender o que foi esse patch e quais que foram todos os nerfs. E eu tenho certeza que no meio do caminho você vai estar mais ou menos assim, ó. Rapaz, tá certo isso? E depois, lá no final, quando a gente terminar de revisar tudo que eles atualizaram, vocês vão estar mais ou menos com essa reação aqui. Nem quem ganhar nem perder vai ganhar ou perder. Vai todo mundo perder. Então vamos lá, vamos começar pelo começo, certo? Primeira coisa, teve um monte de correção de bugs, várias correções de bugs. E aí isso, beleza, não importa, a gente não precisa dar atenção para isso, você não precisa ler nada disso daí, vamos direto ao que interessa. Primeira coisa, 6 novos itens únicos. Um que é o Uber, que é esse aqui, essa lança, que é interessante, mas 1 e 1 milhão, gente. É aquela mesma história, você não vai dropar, tá? Nem você, nem eu, nem ninguém que a gente conhece vai conseguir dropar isso daqui. A chance de dropar isso é mais difícil dropar isso daqui do que ganhar na loteria, pra você ter uma ideia. Então a gente não vai ver isso aí, você não vai ter nenhum amigo que tenha essa lança. Mas beleza, tem um item aí. O que interessa são os outros 5. Os outros 5 é um de cada classe. E aí, infelizmente, o do Bárbaro é meia boca. O item é um item que traz a gente para um Diablo 3, para um Diablo 2. Então tem uma coisa meio nostálgica desse item. Mas para as builds, não sei se congelamento vai trazer alguma coisa para as builds de Bárbaro, não. E o de Sorcerers, o de Mago, é uma piada. Simplesmente é uma piada. Teleporte é para ser uma build divertida que não funciona para fazer nada. Então, uma puta de uma piada. Os itens de Necromancer, o item de Necromancer é muito interessante, bem interessante mesmo. Pode encaixar em várias builds atuais já do Necromancer. E o do Renegado aqui, o do Rogue, também é bem interessante, porque esses tiros penetrantes eram uma build que estava mais ou menos, e de repente isso daqui dá para dar uma melhorada. E o item de Druida não encaixa em nada que já existe hoje, mas podem surgir novas builds através desse novo item. Então até aqui, o que está mais interessante são essas 3 classes aqui, ó. Pode ter alguma coisinha, alguma melhoria, alguma coisa interessante. Única coisa que tem de positivo até agora, tá? Outra coisa, tiveram 7 novos aspectos lendários. Então tem os 6 únicos e mais 7 novos aspectos lendários. E aí, gente, vamos pular. Tem nada de interessante. São esses aspectos aí e não tem nada de interessante pra gente ver, nada que chama muito atenção. Se você quiser dar uma pausada e ler, mas ó, tô pulando. Passei! Essa merda! Aí vamos ao que interessa aqui. Aonde começam as atualizações que mais interessam? Primeira coisa, dificuldade. Sabe aquela história de fazer 3 níveis acima que para você conseguir 25% de experiência de XP e upar mais rápido? Acabou. Acabou. Não tem mais essa gracinha, não. Esse negócio, inclusive, tudo que você viu na internet aí de upar durante a season, que não sei o que, era tudo baseado no fato de que você ia fazer Stronghold 3 níveis acima. Esquece. Acabou. Não vale mais a pena. Eles tiraram isso. Antes, 3 níveis acima, 25% de XP. Agora, para cada nível, é 1,5% de XP a mais. Para você ter 15, você tem que subir 10 níveis acima de você. Tem que começar a matar bicho 10 níveis acima de você. E aí é sempre aquela matemática. O quão mais eu vou demorar para fazer uma dungeon 10 níveis acima versus uma dungeon que era 3 níveis acima? Será que compensa pensando no XP? Então, isso daí foi uma nerfada forte aí no XP. Essa corrida a ideia
da Blizzard é que a gente em 3 dias não consiga chegar no level 100, como teve gente que conseguiu fazer isso na hora que lançou o jogo, né? Então, eles estão dificultando um pouquinho o XP para não ficar assim tão fácil da gente conseguir upar pro 100 logo na season de cara. Outra coisa, aquela palhaçada de você pegar o seu amigo level 1 e você tá level 100 e você leva ele no tier 4, leva ele lá no suplício máximo, bota ele na dungeon top, mais máxima que você consegue fazer pra ele ficar na portinha upando sem precisar fazer nada, acabou, tá? Dá pra fazer isso? Dá, mas vai ser mais demoradinho, tá? Não vai ser aquela rapidez não, que o cara fica a cada 1 segundo ele ganha 3 níveis. Eles deram uma nerfada nisso aí também. Agora, ele vai ganhar um XP como se fosse só 10 níveis de diferença. Não vai ser mais aquela festa do XP. Que mais? Temos aqui agora o Tier 2, que isso foi uma coisa que aconteceu bastante quando lançou o jogo na primeira semana. Todo mundo falava assim, não vale a pena fazer Tier 2. Faz no Tier 1 que é mais fácil, porque não tem benefício a mais o suficiente, não tem bônus suficiente para valer a pena você fazer uma dificuldade maior. Então, todo mundo, assim, não todo mundo, mas a grande maioria jogou no Tier 1 até a Capstone Dungeon. E quando chegou na Capstone Dungeon, subiu pro Tier 2, fez a Dungeon e subiu pro Tier 3 direto, totalmente pulando o Tier 2. O que eles estão fazendo aqui é melhorar um pouquinho mais o drop de itens e melhorar um pouquinho mais o Gold para ver se as pessoas realmente topam jogar no Tier 2 numa dificuldade um pouco maior. Eles também estão melhorando muito vários drops aqui, ó, para você farmar item. Então, os baús silenciosos que eram totalmente esquecíveis, totalmente não fazia diferença nenhuma você pegar, eu já nem pegava essas chaves, eu ignorava totalmente esses baús. Eles estão falando que melhoraram significativamente a qualidade desses itens. Então, vamos ter que fazer esse teste aí e começar a abrir de novo esses baús. É só pegar aquela chavinha, você compra a chave naquele NPC que você faz o gamble, que você pega as armas não identificadas, digamos assim. E lá, se você descer até o fim, tem uma chavinha para pegar. Essa chavinha que abre os baús silenciosos, que são os baús que eles ficam fechados e você só consegue abrir com essa chave. Ficam espalhados, não tem como farmar isso, eles ficam espalhados aleatoriamente. Outra coisa que eles fizeram, eles dificultaram o farm dentro das marés infernais, das Helltides. Então, se a gente olhar aqui, ó, o baú misterioso que era 175 agora custa 250 e os bichos todos vão ficar um pouquinho mais difíceis. Eles vão ser sempre 3 níveis acima de você. Mas, por outro lado, eles melhoraram pra caraca o drop de itens na maré infernal e nas Dungeons Pesadelo. Então, se a gente pegar aqui, não vou ler tudo, porque eu não vou ficar lendo junto com vocês, todo mundo é capaz de ler, mas o que chama atenção aqui, por exemplo, Nightmare Dungeon, agora tem 50% de chance de no final da Dungeon você ter 2 itens lendários ao invés só de 1. Então, antes, tinha só um garantido e mais um amarelo. Eu já fiz uma aqui que deu 1 item lendário e 3 amarelos. Fiz uma outra que deu 2 lendários e mais um amarelinho. Então, o drop tá bem melhor. Eles melhoraram bastante isso. O que mais que a gente tem aqui? Agora vamos para aquele ponto que já vai começar a revolta. Já vai começar o choro no Twitter. É aqui que o negócio fica feio. É aqui que dá vontade de estrangular esses desenvolvedores da Blizzard. Porque os caras fizeram o seguinte. Olha isso aqui. Vamos olhar aqui. Eles nerfaram a quantidade de inteligência, força, destreza e determinação que vem em todas as armas. Mas nerfaram bonito, ó. Bonito, bonito. O que mais que eles nerfaram? Acerto crítico. Nerfadaço. Dano de acerto crítico em todos os seus itens, nerfado. Dano de vulnerabilidade, nerfado pra caraca, muito nerfado. As armas que já vinham com dano de acerto crítico e dano de vulnerável, muito nerfado, 50%, 65% a menos do que tinha antes. E aí o que eles buffaram? Buffaram isso aqui, ó. Esses daninhos aqui.
Todos esses danos, tudo bufadinho. Bufaram dano físico, ígneo, gélido, elétrico, venenoso. Bufaram, deram um buffzinho de 25%. Mas quem assistiu o meu outro vídeo que explica como são calculados os danos e fala um pouco desse conceito dos baldes de dano, vai lembrar de uma questão e vai conseguir entender uma questão maior aqui. Por conta da maneira como o dano é calculado no Diablo, com os multiplicadores e os aditivos, com todo esse conceito dos baldes de dano, o que eles fizeram foi buffar o balde que já estava lotado. Era um balde que você já colocava um pouquinho ali e não dava muito. Vocês vão lembrar que eu fiz um exercício que eu colocava 25% aqui, aumentava 100 mil no meu dano. Eu colocava 25% num outro balde e aumentava 1 milhão no meu dano. Esse balde aqui já tá lotado de coisa. E eles bufaram esse balde. E aí eles nerfaram 3 baldes aqui, ó. Eles nerfaram inteligência, nerfaram o dano crítico, nerfaram o dano vulnerável. E mais pra frente, para algumas classes, não para todas, mas para algumas classes, eles também nerfaram alguns afixos lendários de algumas armas, de alguns itens lendários. Ou seja, seria mais um balde nerfado. E aí o que acontece? Aí o cara fala assim, eu dei um buff de 25% nesse aqui e tirei 25% dos outros. Na hora que você multiplica isso, vocês não têm ideia do tamanho desse nerf. Mas foi nerfado de um jeito assim, ó. Principalmente quem é mago. Quem é mago pode chorar junto comigo aqui, tá? Até demorei pra fazer esse vídeo de tanta raiva que eu tava. E o que mais? Se liga nisso aqui. Todas as resistências nerfadas. Todo mundo nerfadinho. Nerfadinho. Olha aqui. Armadura nerfada. Todos os tipos de redução de dano. Tudo nerfado. E o principal afixo de resistência que todo mundo usava em todas as builds, ou praticamente todas as builds, a grande maioria das builds, o aspecto da desobediência, nerfado pra caraca. Olha isso aqui. Ele costumava chegar em 50%. Eu tinha um de 50%. Aumentava a minha armadura em 50%. E a armadura aumenta muito a resistência. E agora, olha o que eles fizeram com o item. Vai só até 30%. Mas isso é um nerf gigantesco. Junto com todos esses outros nerfs, ó, sua armadura total sendo nerfada, todas as suas reduções de dano sendo nerfada, tá todo mundo mais papel. Vai lá. Faz a tier 100, faz. Tem gente que não vai conseguir fazer nem 50. Nem 50. Vai tomar peteleco de esqueleto e vai morrer. Vamos para as classes agora. Para agora a gente chorar cada um com a sua classe. Bárbaro. Você que joga de bárbaro e antes estava... Você. Tô falando com você mesmo. Você sabe que é com você. Que você fazia tier 69 com tranquilidade. Passeio. E agora não tá mais conseguindo. Olha aqui os nerfs do bárbaro. Primeiro grande nerf, a martelada, build de martelo, tinha um bugzinho no martelo que na ponta do terremoto que gera um dos afixos lendários lá da martelada, aquele terremoto na pontinha, ele estava dando um dano muito acima do que deveria. Então, você via de repente um dano de 5 a 10 milhões e na pontinha você via 40, porque tinha um bug. E usando esse bug, muita gente farmou muito com essa build da martelada. Gente que fez até níveis muito altos de dungeon com essa martelada. Acabou a graça. Acabou a festa. Agora essa daqui afeta todas as builds de bárbaro. E aí, você vai entender, tá? Você vai entender por que você tá mais fraquinho agora. Build de WW, todas as builds de bárbaro usam isso. O que aconteceu? Essa passiva aqui, que é a passiva da espada, antes ela dava slow em todos os inimigos que você acertava, certo?
que você acertava, porque todos os inimigos que você acertava, eles tomavam bleeding, eles tomavam sangramento, e aí, por consequência, por causa dessa passiva, todos que tinham sangramento tomavam slow. E aí, o que você fazia com isso? Você ia lá no seu Paragon e você colocava um monte de bônus para inimigos com slow, para inimigos que estão devagarzinho, não é? Você não fazia isso? No seu Paragon lá não tem uns 250, 300% de bônus para inimigos com slow? Então, agora, o que acontece? Esse slow, ele só vai afetar inimigos que estão healthy, que estão saudáveis. O que isso significa? Só os inimigos com 80% de vida, acima de 80% de vida. Ou seja, o seu primeiro hit, ele vai tomar o slow. O segundo hit já era. Então, se você não matar ele em 1 segundo, se você não matar ele instantaneamente, você vai perder esse bônus e você não vai mais causar nenhum slow no bicho dali pra baixo. Do 80% pra baixo, você não causa mais slow. E se você perder o slow, você perde os seus 300% lá do Paragon de bônus pra slow. Tá entendendo? Esse multiplicador que você tá perdendo, tá entendendo por que você tá dando menos dano agora lá no WW? É isso aí. Esse eu não vou chamar de nerf, eu vou chamar de reajuste, vamos dizer assim. Eles deram uma mexida na luva de Gora aí, a luva do WW. A luva antes você podia ficar acumulando ela e tinha um limite, um cap de 100 hits. E aí, quando você soltava o WW, ele soltava essa explosão que era o acumulado das suas porradas em todos esses bichos. Em todos esses hits. Agora eles mudaram, que eles não vão deixar você ficar acumulando até 100. Eles tiraram esse cap de 100, mas agora o WW vai estourar de 2 em 2 segundos. Então não dá pra você ficar batendo num monte de mob fraquinho, branquinho lá, acumular 100, chegar no Elite e soltar. Acabou isso. De 2 em 2 segundos esse negócio tá soltando, não vai mais acumular um montão. Druida, os druidas estão felizes, né? Os druidas estão felizes. Já ganharam um item novo lá, um item único. Aí a gente chega aqui. Teve um nerf que foi mais uma correção de bug na build de Shred, na build de retalhar. Essa build tava dando uns danos muito absurdo, mas não é a build que todo mundo usava. Essa era uma build que a galera tava usando só pra, né, como uma forma de exploit, pra fazer uns tier 100 e tal, mas não é. As builds principais do druida é a build lá de Tornado e a build de Pulverize, que é aquela porrada no chão que ele dá, né? Então, é só corrigir um bug que tava dando um dano absurdo, né? Você deve ter visto algum vídeo aí de alguém fazendo bilhões de dano com isso daí. Aonde que foi o nerfado? O druida não foi no dano, foi um pouquinho na resistência. E aí lembra que todo mundo já foi nerfado nas resistências. No druida teve um nerfzinho na resistência adicional. Então a passiva lá, que era do masoquista, que os ataques críticos te healavam, né? Te davam vida. Agora essa habilidade virou um Lucky Hit. Então, se você tiver um Lucky Hit alto, beleza, talvez você não sinta tanto. Mas pra quem tá nos levels mais baixos e ainda não consegue ter um Lucky Hit muito alto, ou pra quem não colocou muito Lucky Hit nos itens, vai sentir uma redução aí no sustain, na habilidade de ganhar vida, de continuar ganhando vida. E a outra coisa foi aqui na Fúria do Urso Primordial, que antes deixava você com um Unstoppable, com um Implacável, né, com esse status de Implacável indefinidamente, né, por tempo indefinido. Você ficava, sempre que você estava com a parada, você estava você estava Implacável, você estava Unstoppable. E agora eles colocaram esse cap de 6 segundos. Ou seja, o que era o benefício disso, né? Não tomar CC, não tomar controle de grupo. E agora vocês vão tomar controle de grupo. Tá? De vez em quando vai rolar um controle de grupo. Vai ficar congeladinho. Vai sim, tá? Para de mimimi, que todo mundo fica congelado, menos vocês. Que mais? Tô até batendo nas teclas com raiva aqui. Essa merda. Necromancer. Necromancer tomou assim, ó, metadinha. Toma, machadada, metade. Tomou um nerf que reduziu o dano na metade. Tudo bem, vamos admitir aí, seus Necromancer. Esse dano tava meio absurdo, né? Tava meio absurdo. O negócio tava batendo muito. Então eles deram uma machadada aí, tiraram na metade o dano da Bone Spear, da lança de ossos.
E foi só, viu? Tá vendo? Ficou barato, viu? Ficou barato. Pra outro aqui que ficou barato. O Rogue, Renegado. Aí, é só isso. É só essa bosta aí. E aí, na mesma linha lá do Druida, foi só um pouquinho do sustain. Tem uma habilidade do Renegado, que dá um pouquinho de sustain, que devolve um pouquinho, que te heala um pouco, te dá um pouquinho de vida. E essa habilidade não era um Lucky Hit e virou um Lucky Hit. Então, que agora vai ser um pouquinho a probabilidade de procar essa passivinha vai ser reduzida por ser um Lucky Hit que antes não era. Mas, assim... Vou te falar um negócio, o Renegado bate muito rápido e tem normalmente um Lucky Hit muito alto. Então, será que vai ser tão afetado? Talvez nem tanto. Aí, se você é Renegado, já testou isso daí de ontem pra hoje? Comenta aí pra eu saber. Ficou de graça, viu? Inveja da porra! Aí chegamos na minha delicinha, que não é mais delicinha. O Mago. O Mago, que é a classe que da maioria da população de jogadores de Diablo, o Mago, que parece que a Blizzard odeia o Mago e o Bárbaro. Porque, vou te falar. Bom, tinha um leve bugzinho no aspecto do controle, que é um lendário, um aspecto lendário do Mago que todo Mago tinha que usar. Não tem como, porque você não dá dano sem isso, praticamente. Era a única maneira de conseguir colocar o dano no Mago assim, ó, no mesmo, ou próximo, até próximo do patamar das outras classes, tá? Então eu tenho os meus camaradas aí de Bárbaro batendo na martelada 10kk, eu, assim, ó, pegando tudo, os itens top, level 100, minha build toda montadinha, eu sou retardado, eu fui lá e montei a planilha, calculei tudo, fiz um Paragon perfeito para conseguir dar 4, 5... 6kk no máximo. Mas como? Com esse aspecto aqui. O que era esse aspecto? Você colocava ele num staff e ele dobrava, ficava 70%. E aí, de vez de ele contar 70% uma vez, para cada uma dessas, se você tiver um ou outro, ele estava contando como se fosse aditivo. Se você conseguisse causar os 3 tipos de controle de grupo, imobilizado, stunado e congelado, se você conseguisse causar os 3, ele somava 70, 70, 70, 210%. E esses 210%, num balde de dano isolado, é como se você multiplicasse todo o seu dano por 3. Então era um dos maiores multiplicadores de dano do Mago. E nerfado. Eles tiraram, agora só conta uma vez. Independente se você tiver os 3, vai contar só uma vez, só 70%. Então é um senhor nerf. Que mais? Outro aspecto que foi nerfado também. O aspecto aqui da retribuição. Esse aspecto da retribuição, ele dava até 40% de bônus de dano para inimigos stunados. E era um multiplicador também. Era um balde isolado. Multiplicava por tudo, dava um bônus legal, viu? Olha, me dava pelo menos ali 1.5kk de bônus nos meus danos. Nerfado pela metade. Agora só dá 20. Talvez seja melhor até trocar por aquele outro que é de 25% para quando você tá com barreira ativa. Nerfado. E aí lembra que eu falei, todos os outros danos lá, os outros baldes já foram nerfados. Aí você tem mais um outro balde aqui, que é os baldes dos aspectos, sendo nerfado também, e você multiplica todo esse nerf e no final vocês vão ver. Outro, super nerf. Toda a build de mago, independente se fosse elétrica, de gelo, de fogo, todas as de conjuração, todas as builds usavam essa habilidade aqui, Devouring Blaze, Fogo Devorador. Essa habilidade, no level 3, ela dava 30% de bônus de crítico para quem tivesse queimando e 75% para quem tivesse imobilizado. E aí, você consegue o imobilizado de algumas maneiras diferentes. Na build de fogo é um pouco mais fácil, nas outras builds é através do meteoro ou através de uma luva. A luva lá dos 300% que também dava imobilizado e de outras maneiras você conseguia esse imobilizado. O que todo mundo fazia? Colocava um amuleto com mais 3 nessa skill de Devouring Blaze, ficando com 6 no total. Isso ia para 150% aqui, ó. 150% quando o inimigo tivesse imobilizado.
150% de dano crítico é um bônus absurdo. Caiu agora de 175 para 60, tá? 60. Toma mais esse nerf. Aí multiplica esse com esse com esse. O que vocês acham que acontece? Hã? Esse daqui, como eu tenho um mago level 100 para testar, esse eu posso mostrar para vocês. Esse aqui é uma screenshot do meu dano antes umas vídeos aqui que eu tinha gravado de gameplay antes do nerf. Olha lá, 5 milhões, 5 milhões e 600, 5 milhões e 300, 3 milhões. Eu dava 4 milhões, já vi 6 milhões. Tava nessa faixa aí, dos 3 aos 6. E aí, fiz um testezinho, coloquei fui numa dungeon de mesmo nível, uma dungeon que foi de level 66, uma dungeon com inimigos muito acima do meu. Fui também num elite, não peguei mob branco, peguei um elite. Dei as 3 pauladas, né? Coloquei o imobilizar, congelado, vulnerável, tudo certinho. O que aconteceu? Essa bosta aí. Aí, 300 mil, 400 mil, 500 mil. No máximo que eu vi foi um de 600 mil. E aí? Meu dano agora é 10% do valor que era antes. Você acha que eu tô felizão? Tô mesmo. Tô feliz pra caramba. Imagina. Foda. É, meus amigos, é isso. É isso. E sabendo disso, sabendo de tudo isso, agora que você entendeu que todo mundo perdeu, né? Não tem ninguém ganhar, ninguém vai perder, vai todo mundo perder? Todo mundo perdeu. Você já sabe com quem que você vai jogar nessa temporada 1? Escreve aí, na verdade, se você tá animado pra jogar essa temporada 1 depois de saber de todos esses nerfs. Que eu vou falar por mim. Eu dei uma desanimadinha, viu? Vamos ver se esses corações malignos aí me animam, mas eu acho meio injusto eles terem nerfado tudo pra meio que, entre aspas, obrigar que a gente queira jogar na Season porque vai ter os corações, para dar uma bufada nas builds por conta dos corações. Mas, se você vai jogar, eu jogaria com uma dessas duas. Sem olhar os corações malignos, que talvez tenha coisa interessante lá, mas sem olhar os corações malignos, olhando os itens novos, únicos, olhando os nerfs, olhando o que... Meu palpite é que Druida e Renegado vão ser as classes que vão estar muito na frente. E é isso. Com isso, a gente termina assim num tom bem positivo, né? Muito positivo, todo mundo bem feliz com todos esses nerfs que foram, né, que a gente olhou aqui. E é isso. Você gostou? Eu não gostei. Mas se você gostou pelo menos do vídeo, dá uma curtida aí, assina o canal, ativa o sininho e de repente eu faço mais. Dá uma comentada aí, xinga... Não xinga não, esquece esse negócio de xingar. Não xinga, mas educadamente me fala o que você achou desses nerfs aí e dos buffs. Beleza? Valeu!